Pergunta. O José Lima pelo Facebook pergunta o seguinte: tenho uma dúvida sobre o batismo. Eu devo ou não batizar minha filhinha de 2 anos? Sou católico e pela igreja tenho que batizar as crianças, ainda bebê. Vocês poderiam me ajudar? Professor, como que é essa questão do batismo de crianças? A Bíblia nos dá algum vislumbre sobre isso? Ou alguma orientação sobre o batismo de crianças, bebês, enfim? Dá sim, Tito, e obrigado a esse irmão católico por sua confiança, meu irmão, no programa, viu? Que Deus recompense e que Deus ajude a você a ter a resposta agora que você precisa. Querido irmão, realmente para a Igreja Católica, a sua criancinha já deveria ter sido batizada. Para a Bíblia, não. Tá? Como que a Bíblia procede em relação às criancinhas? Vamos pegar Jesus, né, que é o nosso maior exemplo. Aqui em Lucas, capítulo 2, nós vamos ler algo aqui muito importante. No verso 22, diz assim: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. O costume judaico era apresentar a criança no templo para Deus. Ela não era batizada na infância. E quando você lê Lucas 3, por exemplo, 21 e 22, você percebe que Cristo é batizado depois, já na sua fase adulta. E 21 e 22 fala que ele foi batizado já na sua fase adulta. O que isso indica para nós? Para uma pessoa ser batizada, querido irmão, ela tem que cumprir alguns requisitos para que o batismo tenha realmente um significado na vida dela. Por exemplo, um batismo feito em um bebê não tem significado nenhum para o bebê. Então, o que acontece? A Bíblia tem alguns requisitos. Primeiro, em Atos 2, 37 e 38, quando Pedro pregou, falou com uma multidão de pessoas que havia tomado parte no sacrifício de Cristo, depois que eles sentiram o peso da culpa, eles perguntaram assim para Pedro: e nós o que faremos? E Pedro disse assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja, qual foi o requisito para eles serem batizados? Arrependimento. A sua filhinha de 2 anos não tem ainda capacidade de se arrepender. Ela é uma criança. Outro critério, em Atos 8, 37 a 39, é dito que outro critério para o batismo é crer. Crer e entender que Cristo é o Messias, o substituto nosso na cruz do Calvário. A sua bebezinha ainda não tem isso claro na mente dela. Então, o que eu lhe recomendo, meu irmão? Lhe dou um conselho de irmão à luz da Bíblia. Procure uma igreja, como eu conheço a minha e faz a apresentação de crianças, procure uma igreja adventista do 7º dia, peça ao pastor para você apresentar a sua filhinha diante do Senhor. É uma cerimônia muito bonita. E depois que você apresentar a sua filhinha perante o Senhor, você vai ter de Deus a incumbência de ir preparando a sua filhinha para que quando ela tiver já noção do plano de salvação, ela seja batizada nas águas como Jesus ensina. Não batize a sua filhinha por aspersão e tudo mais, porque esse não é o batismo bíblico. O batismo bíblico é por imersão. E segundo, não tem significado nenhum para ela. E o batismo precisa ter um significado para a pessoa, para ela poder realmente apegar-se à fé que ela professou, apegar-se a Jesus Cristo.